de recuperação de placa quando ela está em alto consumo, certo? Primeiramente, uma placa quando ela está em alto consumo, ela está esquentando muito. Ela liga normal, porém está esquentando muito. A gente sabe que o valor máximo para uma placa estar funcionando quando a gente liga na fonte é de até 50 mA. Então, quando a gente liga essa placa aqui na fonte de alimentação, não pode passar de 50 mA. Se passar de 50, certo? Significa que a placa está esquentando em alto consumo, consumindo mais que é, o normal, certo? Então, como que a gente vai recuperar isso? Primeiramente, o primeiro passo é a gente observar se tem oxidação, perguntar para o cliente se ele levou queda ou água, verificar se tem essa oxidação. Porque muitas vezes esse alto consumo pode estar sendo provocado por oxidação na placa, em algum setor aqui. Não importa se é oxidação em qualquer parte aqui ou até mesmo oxidação no conector de carga, tá certo? E, normalmente, a gente pode até pensar assim, pô, mas o conector de carga, ele é oxidado, ele vai paralisar ou vai fazer esquentar a placa? Pode sim, porque as conexões do conector de carga, a gente tem terminais positivo e negativo que influenciam no seu funcionamento. Então, por exemplo, se aqui dentro do conector de carga tiver com os pinos positivo e negativo encostando no outro, pode ocasionar até um curto geral na placa, tá certo? Pode ocasionar alto consumo também, mau funcionamento, o celular liga e desliga sozinho. Então é importante a gente verificar, fazer um visual aí da placa toda, certo? Verificar, remover as blindagens, de preferência se a blindagem for removível. Se a blindagem for fixa, não é interessante, pessoal, estar removendo, porque o risco é grande de estar removendo, porque você vai jogar muito calor para remover uma blindagem dessa. E como o aparelho está em alto consumo, pegando parcialmente, pode apagar o aparelho e ele não voltar a funcionar mais, certo? Então, sempre que for fazer um reparo de alto consumo, é importante é, falar para o cliente dos riscos, né, que tem da placa não voltar a funcionar, da placa apagar, entendeu? Principalmente se for um aparelho caro, até para que você não se responsabilize, né, não tenha grandes perdas aí, caso o aparelho apague. Liga aí um aparelho de R$ 2.000 e aí tu faz um procedimento que cobrou R$ 120, tu vai ter que desembolsar tudo isso. Se tu não falou para o cliente para ele se responsabilizar, entendeu? Então fica complicado. Tudo tem que ser bem esclarecido quando o cliente deixa o aparelho, tá certo? Então vamos lá. A princípio, o autoconsumo, vamos supor que o autoconsumo esteja aqui, no setor de gerenciamento geral de energia da placa, certo? Esse setor de energização é, é o setor responsável por gerenciar toda a energia da placa, tá certo? Esse componente aqui. Então vamos supor que o aquecimento esteja aqui, certo? Então a primeira coisa que a gente vai fazer, ok? Para poder identificar com mais facilidade, a gente vai colocar o aparelho, vai ligar o aparelho aqui na fonte, tá certo? Vai ligar na fonte aqui em 5 volts. Eu vou colocar aqui as pontes de prova e vou conectar aqui, certo? Conectou as pontes de prova no aparelho, a gente coloca lá em 5 volts na fonte de alimentação. Por que 5 volts? Porque 5 volts vai fazer o aparelho esquentar mais rápido. Não vai queimar o aparelho não, entendeu? Mas vai fazer ele esquentar mais rápido para você encontrar com mais facilidade onde está o alto consumo, onde está esquentando. E com o dedo mesmo, sempre com cuidado, para não levar um susto e se machucar. Sempre com cuidado, com o dedo mesmo, você vai tocando onde estiver mais quente, é onde está o problema, é onde você vai estar fazendo o devido reparo, tá certo? Então, digamos que está esquentando esse componente aqui, esse CI, certo? A gente vai fazer os seguintes procedimentos. A gente vai estar eliminando todo o restante da placa e a gente vai trabalhar só em cima desse circuito aqui. Então, se é aqui que está esquentando, a gente vai pegar o multímetro e vai testar todos esses componentes, tá certo? Testou esses componentes aqui, eles, se eles tiverem com alguma interferência ruim, né? Os resistores estiverem abertos, ou o capacitor estiver queimado, inculto, o que é que a gente vai fazer? A gente vai trocar. Para o caso de não funcionar, aí a gente vai fazer o rebaling. Muitos chamam de rebaling, outros chamam de ressolda, né? A gente vai remover esse CI aqui e vai estar refazendo todo o estanho, toda a sua solda que fica embaixo dele e a solda que fica na própria placa, tá certo? Então a gente fazendo isso, a gente vai colocar de volta, sempre protegendo toda a área aqui, ó, com fita alumínio, tá certo? Porque a gente vai remover isso e colocar com calor, certo? Então a gente vai fazer esse procedimento.
Se não prestar, a gente vai ter que realmente tirar de outra placa esse CI aqui, tá certo? Esse CI que é o responsável pelo setor de energização, tá certo? Normalmente você encontra esse CI aqui sempre próximo de processador. Ele fica cheio, rodeado ó, de bobina, que são indutores, né? Bobina, capacitor, resistor, sempre fica rodeado. Se você observar, não tem outro componente, outro CI aqui que fique tão rodeado de capacitor e resistor e bobina. Não tem, certo? Quanto esse cara aqui, ok? Então, a gente vai fazer esse procedimento. Agora, digamos que apenas esse capacitor aqui, a gente observou que só esse capacitor aqui está esquentando, está em alto consumo. Tá esquentando muito. Só ele. Nenhum tá esquentando, só ele. Então o que que a gente vai fazer? Simples. A gente remove ele, tá? E troca. Ah, eu vou trocar por qual? Como que eu faço para trocar? De onde eu tiro? Onde eu vou encontrar um capacitor igual a esse? Simples. A gente pode tirar de qualquer placa que seja de mesma marca. Aqui é uma placa Samsung, eu posso tirar qualquer componente, qualquer microcomponente eu posso tirar de outra placa Samsung para botar aqui. Só não posso tirar de uma placa Sony, Motorola para botar aqui, tá? Então, esses microcomponentes, capacitor, resistor, diodo, fusível, bobina, resistor, a gente pode tirar de placas de mesma marca, certo? É só você levar em consideração a cor e o tamanho dele, tá certo? E aí você pode fazer essa troca. Para o caso de CI, gente, esse CI, esse outro CI aqui, qualquer outro CI, a gente só pode trocar de uma placa para outra quando a outra placa é de mesma marca e mesmo modelo, porque os CIs, eles são específicos, entendeu? Então, um CI de uma marca e modelo diferente não vai funcionar aqui, por mais que seja parecido e do mesmo tamanho, não vai funcionar aqui, porque ele foi projetado para aquela outra placa e não para essa, tá certo? Então, é importante você observar isso, ok? Então, fica a dica, valeu pela aula e até a próxima, pessoal. Até mais.